one around, however, but I've been waiting for a girl. I don't like to wait for no that long. Too long. You too respond. Okay, look at who you got. Look at who I am. Like, Francisca, muito obrigado por nos receberes aqui na tua casa. É um gosto enorme estar aqui contigo hoje e agradeço-te muito estares a participar nesta nossa rúbrica Porto Forever, que é ligada à cidade e à evolução e à dinâmica das cidades, e evidentemente que o Porto é uma cidade absolutamente incontornável neste nosso panorama. Começava por te perguntar que lugar é este onde nós estamos? Estamos aqui numa casa. Que casa é esta? Uma casa de mesa posta, sempre pronta a receber, na Foz do Douro, por acaso, especificamente nessa zona do Porto, e é a casa dos meus pais, é a casa onde eu cresci, é a minha casa de infância. Eu cresci numa família ligada ao vinho do Porto e nós estamos agora a criar experiências diferentes entre o Douro e o Porto, e no Porto escolhemos a nossa casa para abrir portas, para receber pessoas à nossa mesa, porque para nós fazer vinho só faz sentido se for para depois abrir com amigos e na companhia de outras pessoas. Isso é interessante porque nós, como somos uma empresa de imobiliário, é interessante ver essa ligação aqui do imobiliário ao vinho, de alguma forma. Olha, não tinha pensado nessa ligação. Uma coisa não vive sem a outra. Claro. E perguntava-te então, nesta casa aqui na Foz do Porto, que forma é que esta cidade e o Porto teve influência na tua carreira? Imensa influência. Eu cresci aqui, nasci na cidade do Porto, e exatamente por a minha família estar ligada ao negócio do vinho do Porto há muitos anos, estamos há 15 gerações a trabalhar no Douro, a produzir vinhos no Douro, e o Douro não existiria sem a cidade do Porto para facilitar as suas exportações, e acho que posso dizer quase o contrário. A cidade do Porto também deve muito à região do Douro e ao vinho do Porto pelo seu desenvolvimento e por tudo o que trouxe à cidade, em termos até da vinda de estrangeiros e de famílias de fora de outros países da Europa, nomeadamente a minha, que veio da Holanda, uma parte dela, depois tem outra que veio da Alemanha, outra que veio da Inglaterra. Muita gente diz que a cidade até em alguma parte teve uma toma muito por famílias inglesas, mas acho que foi muito mais rica até do que isso ao longo da sua história, e essa vinda de muitas culturas e eu crescer muito neste meio, numa pequena cidade, que acho que também é importante referir que a cidade do Porto é grande em muitos aspectos, mas ainda é pequena em termos de comunidade. Criou para mim uma base de desenvolvimento e de infância e de crescimento muito forte e muito segura, e que, ao estar ligado ao vinho, marcou-me para dar continuidade a este negócio. Quer dizer, esta multiculturalidade, esta diversidade de gente do mundo inteiro que hoje em dia está no Porto, de alguma forma, quer dizer, isso já existia, já era uma característica do Porto de há muitos anos, nomeadamente nesta ligação ao vinho. Sim, eu por acaso historicamente eu tenho o registro do primeiro mercador inglês que veio para a cidade do Porto, que se chamava Walter Maynard, porque nós descendemos diretamente dele, e ele veio no século XVII. E o vinho do Porto foi-se desenvolvendo. O vinho do Porto não se chamava vinho do Porto. Quando ele chegou a Portugal e fez as primeiras exportações de vinho, ainda era vinho do Douro. O primeiro registro de vinho do Porto é de 1624. E embora o vinho não seja produzido aqui, é daqui que ele parte e é daqui que ele tem este nome. E por isso esta multiculturalidade foi definindo muito a forma como a cidade também se foi desenvolvendo. E eu acho que consegui crescer nesses dois ambientes. Enquadras-te muito bem nesse registro, e esse registro é muito importante para ti e para a tua forma de encarar também o teu trabalho, essa internacionalidade, digamos assim, ligada ao vinho. E de que forma é que estás ligada a esta cidade, ao Porto? O que é que te liga de uma maneira especial? A infância, sem dúvida alguma, que é onde eu encontro as minhas memórias mais ricas e mais intensas e mais felizes. Tive uma infância extremamente livre entre as vinhas do Douro. Nesta casa onde nós estamos? Nesta casa onde nós estamos e a cidade do Porto, que ainda por cima liga o rio ao mar. Cresci na praia e cresci na frente de rio.
Cresci nas vinhas e no meio, lá está, de pessoas de todo o mundo, desde sul-coreanos, pessoas do leste que acabavam de sair das guerras do leste da Europa, com experiências de vida extremamente diversas e que de alguma forma contrastavam com a minha, que sempre foi bastante tranquila nesta cidade que me deu essa oportunidade de crescer de uma forma muito tranquila e segura. E então o que me mantém sempre ligada ao Porto e o que me dá extremo orgulho de promover, aliás, porque muita parte do meu trabalho é viajar, é contar as histórias aliás, da cidade. tu foste uma pessoa que durante uns anos não esteve no Porto, não é? Tu Sim. saíste, foste para fora, estiveste noutras cidades, viste outras realidades, acabaste por tirar um curso de História e depois regressaste aqui às tuas raízes. Foi importante esse teu percurso fora de Portugal e fora do Porto? Fundamental, acho que olhar-nos com uma ótica de fora é importantíssima para valorizar exatamente tudo o que me foi dado, mas também todo o potencial de continuar a desenvolver aquilo que existe. E viajei pela Ásia, vivi na América do Sul, vivi noutros países da Europa e realmente acho que isso vai não só abrindo um olhar sobre quem é o outro, mas também quem somos nós próprios. E a cidade do Porto está sempre ligada à minha identidade. E nós, de facto, eu acho sempre que nós portugueses temos tendência a subestimar as nossas coisas, as nossas cidades, o nosso potencial em geral e, de facto, essa viagem pelo mundo lá fora também nos educa depois quando chegamos cá e percebemos nós não somos piores que os outros, nós temos um potencial enorme e temos que saber explorar esse potencial. E não há dúvida que o Porto, nestes últimos 10 anos, teve uma evolução absolutamente estratosférica e espetacular. Até para nós, portugueses, e quem vem de Lisboa, isso é um facto bastante evidente. É uma cidade cada vez mais cosmopolita e mais internacional. E eu acho que todas as pessoas que já cá viviam gostam cada vez mais de viver. Como é que tu vês essa evolução da cidade nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos é engraçado que inicialmente começa muito, eu lembro de uma conversa que existia que tinha muito a ver com a atração de estudantes de volta para o coração da cidade do Porto. Então passou muito daquilo que eu me lembro por uma estratégia de atração de jovens. E acho que 10 anos estamos a sentir muita consequência disso, de pessoas que também viveram a cidade e que se reconhecem muito na cidade, quer seja pelos programas de Erasmus, quer seja por investimentos que foram feitos nas faculdades do centro do Porto. E isso abriu muito o Porto para o mundo, o Porto foi exposto no mapa. Acho que o vinho foi muito responsável por levar também o nome da cidade e da região do Douro para o resto do mundo. Em termos qualitativos, ainda por cima, foi propor que nós conseguimos aqui produzir consistentemente vinhos de grande qualidade e isso também é um reflexo das pessoas que cá estão e da nossa forma de trabalhar e da nossa forma de encarar as cidades e os sítios e os nossos produtos e serviços. Por isso, o desenvolvimento do Porto nos últimos anos dá-me alguma alegria e até conto uma história. Quando eu estudei em Inglaterra, já foi há 20 anos, vim com um grupo de amigos para o Porto e levei-os ao centro da cidade e a cidade era cinzenta. A cidade era mais escura, a cidade precisava de mais cores. Estava vazia, de alguma forma. Estava vazia. Forma. E eles olhavam e diziam, mas é tão bonito isto, nunca vi nada tão bonito, sei lá. Nós na altura achávamos Barcelona ao máximo e tantas outras cidades. Eles vinham desses pontos todos e realmente havia um potencial do Porto mais adormecido. E dá-me orgulho eles voltarem cá e dizerem, esta cidade ganhou cor, já não é cinzenta, já não é neblina, que nós muitas vezes vemos às vezes a pairar, que às vezes há nevoeiro, mas não, há luz e há sol e há cor e há cores na cidade e isso dá-me imenso orgulho. Eu gosto muito de ouvir dizer, gosto muito da cidade do Porto. E é engraçado tu pegares nesse ponto dos jovens, porque de facto uma coisa que nós ouvimos cada vez mais nas empresas que vêm para o Porto, e há uma tendência cada vez mais clara de empresas europeias que quando escolhem entre 10 cidades para onde é que vão instalar o seu centro tecnológico, o seu centro de excelência, Porto vem muitas vezes como a cidade elegida e escolhida
E uma das razões é porque exatamente existem esses jovens, existe esse talento. Há de facto nas faculdades do Porto muita qualidade e há uma ligação muito boa dessas faculdades ao mundo empresarial. No entanto, aconteceram imensas coisas boas no Porto nestes últimos anos, mas seguramente que o Porto tem que continuar a evoluir e haverá aspectos a melhorar. Que aspectos são esses? O que é que tu achas que ainda pode melhorar no Porto? A relação com o vinho do Porto. Acho que se tem que valorizar este produto que é nacional, que é histórico, que traz imenso valor acrescido a uma cultura, a um lado económico, que nós podemos potenciar, e a relação que existe da cidade do Porto com o vinho do Porto ainda é muito escassa. Não só porque as caves se encontram do outro lado do rio, em Vila Nova de Gaia, não acho que seja esse o problema. Acho que a cultura do vinho, como se sente, por exemplo, em Xerés, não sei se alguma vez lá foste, mas em Xerés sente-se a cultura do vinho Xerés. Entra-se num bar e consome-se vinho de Xerés. Há conhecimento de como é que se pode casar a comida com o vinho de Xerés. Aqui, muita gente me diz não bebe vinho do Porto, não valorizam o produto e não é amplamente consumido em restaurantes, em bares, em wine bars. E no outro dia eu gosto de fumar charutos e em particular fumar charutos com um copo de vinho do Porto, e realmente houve essa limitação na minha própria cidade. Francisco, acho essa tua ideia absolutamente genial e acho que tens um caminho para explorar um novo negócio, porque acho que tens toda a razão. De facto, acho que durante muitos anos quase que sentimos que o vinho do Porto não era uma coisa nossa, não era uma coisa que uns estrangeiros faziam aqui e que exportavam pelo mundo inteiro. Mas, de facto, essa marca Porto é falada no mundo inteiro, e só sim, isso sim. É uma vantagem absolutamente incomensurável, quando comparado até com Lisboa, não é? Quer dizer, não há o vinho de Lisboa, não é? Não. Há o vinho do Porto. E, de facto, acho que tocaste aí num ponto super interessante, os charutos também. Acho, sem dúvida nenhuma, um conceito que, pelo menos que eu saiba, não existe e que podia explorá-lo. E nesse sentido, se viesse uma pessoa ao Porto pela primeira vez, que roteiro é que tu sugerias a essa pessoa para ela fazer na cidade, onde parar e o que fazer? Claro que ele levaria a fazer as caves de vinho do Porto do outro lado. Não só se tem uma experiência incrível ligada ao vinho do Porto, como se tem uma vista incrível da cidade do Porto. E de vários ângulos. Realmente, sempre que lá vou, fico fascinada com os quadros que se apresentam deste lado do rio. Depois, atravessando a Ponte Dom Luís, passar pela Ribeira e ir, sem dúvida, ao centro do Porto, ao Palácio da Bolsa, à Estação de São Bento, todos esses nossos marcos culturais, mas ir a bons wine bars que cada vez mais abrem na cidade, comer na cidade, há de tudo, desde sanduíches maravilhosas da Casa Guedes a restaurantes super sofisticados, como é o DOP, por exemplo, do Rui Paula, ou Vasco Coelho Santos, novos chefes que estão a aparecer. E então há uma ampla oportunidade de muitas experiências que se pode ter na cidade, e depois vim até à Foz, porque acho que a cidade também não se pode desassociar daqui do mar e desta frente de mar, que antigamente era uma zona de férias, não é? De casas de férias, e hoje em dia também tem uma oferta de passeios e de vistas e de respirar. Acho que é muito importante conseguirmos estar nas cidades e ter tempo para respirar. E a cidade do Porto oferece tanto barulho, ruído e movimento, como paz e tranquilidade e ar. E com este tempo espetacular que está agora, de certeza que um mergulho na praia, aqui mesmo na Foz, é bem-vindo. Como é que tu descrevias o Porto numa palavra? Para mim a palavra é seguro, de Porto Seguro. Claro que podemos jogar aqui com a palavra Porto Seguro, mas acho que esta segurança, esta comunidade, esta tranquilidade, esta multiculturalidade ao mesmo tempo que se viveu na cidade do Porto, que foi uma riqueza muito grande que eu fui tendo ao longo da vida, deu uma segurança para explorar o mundo, ou para apresentar ao mundo aquilo que eu mais gosto, que são os vinhos do Douro,
com toda a segurança. E por isso. Mais uma vez, muito interessante teres pegado nessa palavra segurança e seguro. Claramente para nós, enquanto empresa, a CBRE tem vindo cada vez mais também a crescer no Porto, já somos muitas pessoas no escritório do Porto e de facto o que nós contamos aos nossos clientes e aos investidores que nos visitam é que o Porto de facto é cada vez mais uma cidade segura para investir e deveriam com certeza continuar com os seus planos de investimento para aqui e espero que no futuro possamos ligar cada vez mais o nosso negócio imobiliário e a CBRE também a qualquer coisa ligada aos vinhos e ao espírito que esta cidade emana e do Douro aqui à volta. Nesse sentido, acho que não há melhor maneira de acabarmos a nossa conversa senão com um brinde com este vinho fantástico. Que é o CV Currículo Vitae, sim. Que tu tiveste a simpatia de nos servir. Muito obrigado. Wow.